Olá galera, eu sou o Rodrigo e hoje eu vim conversar com vocês sobre o incrível O Caminho de Casa da Yagase. Gente, que livro maravilhoso. Quem me acompanha no Instagram, obrigado por ter escolhido esse livro, porque eu fiz uma votação entre ele e a Parábola do Semeador da Octavia E. Butler. E o pessoal escolheu esse, e esse foi um livro de indicação de uma amiga minha da faculdade, Duda. Se você estiver vendo esse vídeo, um beijo pra você, muito obrigado pela indicação. Eu queria muito ler esse livro já bem antes, eu acho, quando ele saiu nos Estados Unidos, mas aí ele saiu no Brasil e tal, e aí a Duda falou muito bem dele, eu fiquei tipo assim, meu Deus, eu preciso comprar esse livro. E aí numa viagem que eu fiz a Fortaleza, achei o último na cultura de lá, na época que eu trabalhava na cultura, e comprei, e assim, queria muito ler esse livro, e aí decidi, como eu vi assim, esse livro que eu queria muito ler, tava na minha estante, falei assim, vou perguntar o que o pessoal acha, se eu devo ler ele, ou a Parábola do Semeador. Então, mas sobre o que vai se tratar o Caminho de Casa e por que eu gostei tanto desse livro? O Caminho de Casa vai contar a história de duas irmãs. Na verdade, essas duas irmãs nunca chegaram a se conhecer. Uma é a Éfia e a outra é a S. Eu não sei como é que se pronuncia. Enfim, S. E essas duas irmãs, elas acabam tomando caminhos muito distintos e muito diferentes. Essa história se passa na Costa do Ouro, em Gana, na África, e essas duas irmãs acabam meio que sendo separadas, enfim, por determinados motivos que você vai precisar ler pra saber porquê. E uma, que é a Éfia, fica na África, e a outra, a Eze, vai vivenciar a escravidão nos Estados Unidos. E a partir daí a história vai contar a narrativa do que aconteceu com a família dessas duas mulheres, né, dessas duas irmãs. E, gente, uau! Uau, uau, uau! Esse semestre eu comentei já aqui em alguns vídeos que eu fiz uma matéria sobre África contemporânea na faculdade. E assim, achei incrível. A gente estudou a questão do pensamento pós-colonial, etc. A gente estudou a questão do pensamento pós-colonial, etc. E eu aprendi muita coisa que eu realmente nem pensava, gente. Assim, coisas muito, muito importantes mesmo pra gente entender o mundo, né? Entender essa questão da raça, enfim. E esse livro trouxe tudo que eu aprendi na aula, assim, tudo. Porque ele vai contar a história, essa história aqui desse livro começa lá em 1774, ou seja, o comércio de escravos estava a todo vapor na África, né? Os ingleses estavam comandando o tráfico dessas pessoas, né, que eram retiradas de suas terras e tudo mais. E o livro vai contar um pouco sobre como era essa África antes de, como a gente chama na faculdade, desse território se despedaçar, né? Antes de ele ser devastado. A gente vai conhecer um pouco da cultura, da questão das guerras entre tribos, etc. Que é construído de uma maneira espetacular, incrível, assim. Historicamente, ele é muito rico nessa questão. E a partir daí a gente vai acompanhar o que se sucedeu tanto na África, né, em Gana, quanto nos Estados Unidos. E, gente, assim, o livro passa por momentos muito importantes. Assim, eu também, esse semestre, olha só, fiz uma matéria de história dos Estados Unidos. E eu aprendi várias coisas, né, importantes para a história dos Estados Unidos. E o livro vai passar pela época da 13ª emenda, vai passar além da época da escravidão, 13ª emenda, Underground Railroad, Legion Crawl. Vai passar também pelo período do jazz, sobre a questão da guerra às drogas. Então, assim, ele é muito rico para quem quer ter uma aula de história, né, e uma aula sobre questões raciais e questões de pensamento pós-colonial, do colonialismo na África. Ele é incrível, porque, assim, a autora, ela faz com que a narrativa seja fluida e ela não deixa, por mais que o livro seja curto, ele não é um livro grande, gente. Esse livro aqui tem 430 páginas. Ela não deixa escapar nenhum detalhe do que aconteceu quase 300 anos de história, sabe? E eu achei isso incrível. E, assim, uma coisa desse livro que pode desagradar algumas pessoas é de que cada capítulo vai ter um personagem diferente, vai ter um protagonista diferente, mas que são descendentes da linhagem tanto da Éfia quanto da Eze, né? Uns nos Estados Unidos, outros na África. E assim, a narrativa da autora é incrível. Você não consegue parar de ler. E a autora te dá tanto soco assim, que você fica assim, meu Deus, sabe? Tipo, é uma aula isso, gente. É uma aula de história. Isso daqui, eu juro pra você, isso daqui é como se você estivesse indo ver uma aula da faculdade.
sobre história da África e sobre a história dos Estados Unidos. Isso daqui é riquíssimo, fenomenal, fenomenal. Assim, particularmente, esse foi um livro que eu nunca vi na minha vida, de tipo, de ser tão incrível historicamente, de tipo assim, dialogar tanto com o que eu aprendi na faculdade, sabe? E pra mim isso é muito incrível, muito incrível mesmo, porque são poucos os livros que pretendem contar a história, principalmente uma história longa, gente, vamos ter em mente aí 300 anos, de uma maneira condizente, de uma maneira abrangente, de uma maneira concisa também, sabe? É muito difícil. E o autor, essa autora aqui tem muito talento, gente. Eu quero ler tudo que essa mulher escreveu, porque ela, pra mim, é uma professora de história, assim, das melhores mesmo, porque, gente, foi tanto aprendizado e tanta coisa bacana lendo esse livro, conhecer tanta história que muitas vezes são deixadas pra trás, porque a gente não tem acesso a esse tipo de literatura, de que, tipo, meu Deus, o meu livro, ele está todo marcado, olha só, eu marco com marca-página, marco com caneta, tá todo marcado de partes que possivelmente vou usar na faculdade, e já usei esse livro pra fazer o trabalho final de uma matéria, olha só, nem tinha terminado de ler o livro, mas no começo já tava assim. Gente, se você quer aprender sobre história da África e história dos Estados Unidos, esse é o livro. Este é o livro, você precisa lê-lo urgentemente mesmo, porque, nossa, eu fico muito grato de assistir livros assim, sabe? De livros que, além de entreter, eles são muito construtivos pra você como pessoa, sabe? São aqueles livros que você termina de ler e você fala assim, caralho, quanta coisa bacana que eu aprendi, sabe? E é isso que me motiva a continuar lendo. E é isso que me motiva também a continuar no curso de História. O último vídeo foi só falando sobre o curso de História. E, gente, sabe? Eu tô muito grato por ter lido esse livro. Se você votou nele, saiba que eu estou eternamente grato a você. Eternamente grato a dúvida por ter feito eu comprar o livro que eu não ia comprar tão cedo, assim. Era um livro que eu queria, mas, enfim, sempre deixava passar. E, gente, maravilhoso. Leiam, aprendam, absorvam tudo que esta mulher tem para falar pra vocês, que é muito importante. E, gente, isso é isso. É isso. Leiam O Caminho de Casa. É fenomenal. Bom, acho que todo vídeo meu é um desabafo, né? Eu sempre falo isso, mas é porque dessa vez foi um livro que realmente foi muito especial pra mim. Eu acho que eu vou ficar fazendo isso sempre, de vocês decidirem o que eu vou ler, porque... Gente, vocês são maravilhosos, assim. Vocês que me acompanham no Instagram, são maravilhosos. Que vocês escolheram um dos melhores livros que eu já li na minha vida. Esse é um dos melhores livros que eu li esse ano, gente. E eu li muita coisa boa esse ano, mas esse livro aqui, rapaz, vai ser... Outro livro aqui que mistura história e ficção pra chegar aos pés desse aqui vai ser difícil. Que eu acho que esse é o melhor livro que mistura história e ficção. Gente, sem mais delongas, é isso. Se vocês gostaram do vídeo, na verdade, se vocês leram o livro, ou se vocês se interessarem em ler o livro, leiam o livro, comprem o livro, por favor, comprem, ajudem. Mostrem pras editoras que a gente quer mais livros assim. E comprem, leem, vamos compartilhar, vamos falar. Gente, isso daqui, quando eu for professor, isso daqui vai ter com certeza nas minhas aulas. Com certeza vai estar presente nas minhas aulas. E tô muito feliz por ter lido esse livro. Muito feliz por estar terminando o ano e perceber que esse ano eu li muita coisa boa. Foram poucas coisas ruins que eu li esse ano, gente. E nem foram tão ruins, assim, não teve nenhum livro muito ruim, sabe? Nossa, apaixonado. É isso. Beijitos e até a próxima.